Oi, gente, boa noite. Como informado no nosso podcast hoje pela manhã, no Detalhe, agora nós estamos publicando esse vídeo onde nós vamos fazer uma avaliação mais detalhada, uma análise mais detalhada da pesquisa CNT-MDA divulgada ontem e que está consolidada em 53 tabelas. A pesquisa ouviu 2.202 pessoas em 137 municípios, em 25 estados, abrangendo as 5 regiões do país. Além disso, ela está dividida em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é a avaliação de governo. O segundo grupo de perguntas diz respeito às expectativas das pessoas. E o terceiro grupo, que é o que tem o maior número de perguntas, são as questões de natureza conjuntural. Uma pesquisa, ela sempre traz o retrato daquele momento. Ela foi realizada entre 15 e 18 de janeiro, então está bem fresquinha. Mas ela também permite que a gente olhe para os dados e identifique tendências para os próximos meses e anos. Então é o que nós vamos procurar fazer aqui, olhando os dados e conversando aqui no vídeo. Por exemplo, em relação ao presidente Bolsonaro, a avaliação do governo, a pergunta foi: o senhor ou a senhora avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro como? Bom, a avaliação positiva, que junta ótimo e bom, totalizou 34,5%. Comparado com a pesquisa realizada em agosto, houve um crescimento de 5%. E a avaliação negativa, que pega quem acha ruim e péssimo, totalizou 31%, uma queda de 1,5% em relação à pesquisa anterior de agosto de 2019. Ou seja, o que é importante a gente identificar aí? O governo do presidente Bolsonaro estava vindo nas diversas pesquisas numa curva descendente e agora, aparentemente, começa a fazer uma inflexão. Não o suficiente para dizer que ele está com alto grau de popularidade, mas como tendência indica uma melhora na sua avaliação perante a população. Em relação ao desempenho pessoal do presidente Bolsonaro à frente do governo, a pergunta é se as pessoas aprovam ou desaprovam. 47,8% aprovam o desempenho do presidente, um crescimento de 6,8% em relação à pesquisa realizada no mês de agosto. E desaprovam 47%, ou seja, meio a meio, mas houve uma queda de 6,7%. Ou seja, em agosto ele tinha um maior percentual de desaprovação do que de aprovação. E agora uma pequena vantagem para a aprovação, mas de novo, indicando uma tendência de retomada da aprovação, tanto do governo como seu desempenho pessoal. Em relação a 2 questões que estão em termos de governo, também foram perguntadas e que são muito interessantes. Qual a avaliação que as pessoas têm do governo do seu estado? Lembra que a pesquisa foi feita em 25 estados, então eles compilaram isso como uma média e óbvio que não dá para você dizer em qual estado, é uma média. E a avaliação positiva dos governadores ficou em 30,5%. Uma queda de 1,5% em relação à última pesquisa. E a avaliação negativa, 27%, um crescimento de 1,3%. Observem que, passado um ano desses novos governos, governo federal e governos estaduais, a curva da avaliação do governo federal, do governo Bolsonaro, começa a crescer
positivamente para ele. Já a curva dos governadores ainda continua em queda a sua aprovação. Então isso é particularmente importante, por quê? Porque esse ano nós teremos eleições municipais e o papel dos governadores nessa disputa é muito importante, é muito relevante. Então, se eles tiverem, daqui a 5, 6, 7 meses, continuarem essa tendência de queda na aprovação ou de estagnação nesses patamares, o seu grau de influência tende a ser menor. Já em relação aos prefeitos, 137 cidades foram objeto da pesquisa. A avaliação positiva, bom mais ótimo, totalizou 34,4%, um crescimento de 4,3% em relação à pesquisa anterior em agosto. E a avaliação negativa, ou seja, ruim mais péssimo, foi de 33,4%, uma queda de 5,2%. Observe nesse caso que, apesar de a avaliação positiva e negativa estarem muito próximas, a diferença de 1% a favor da positiva, o importante é perceber a curva de crescimento. Cresceu 4,9% a avaliação positiva e caiu 5,2% a avaliação negativa comparativamente a agosto. Então, em ano de eleição, se de um lado a gente pode afirmar que com esses graus, esses índices de aprovação, as dificuldades para se reelegerem ou elegerem os seus apoiados, seus candidatos, tende a ser grande, de outro lado, é possível que, se essa curva se consolidar, eles passem, prefeitos e prefeitas em mandato, no seu último ano, possam ter um peso mais positivo, mais a seu favor no processo eleitoral. Então, isso foram as perguntas que compuseram o bloco avaliação de governo. Agora nós vamos para o bloco que trata das expectativas. E a primeira expectativa é qual a opinião nos próximos 6 meses sobre a situação do emprego no país. E olha que coisa interessante. 43,2% consideram que vai melhorar, um crescimento de 6,8% em relação de 6,6% em relação a agosto. Já 18,9% consideram que vai piorar, uma queda de 9,1% em relação a agosto. Ou seja, cresceu a expectativa positiva em relação ao emprego, decresceu a expectativa negativa, mas também cresceu o percentual daquelas pessoas que acham que vai ficar do mesmo jeito, 35,4%, um crescimento de 2,5%. Então, observe que o importante aí é o seguinte, há uma tendência de reversão de expectativa em relação à situação do emprego. Espera-se, no mínimo, que ele fique como está, mas há um número significativo que acha que vai melhorar, e economia é muito de sensação. A percepção passa pela sensação das pessoas. As pessoas acham que vai melhorar e isso não necessariamente significa melhora, mas ajuda no ambiente econômico. A outra pergunta sobre expectativa é sobre a sua própria renda mensal, a renda mensal das pessoas pesquisadas. 34,3% disseram que acha que vai aumentar, um crescimento de 6% no percentual da pesquisa de agosto do ano passado. 11% acha que sua renda vai diminuir. Isso significou menos 5,8% no percentual de agosto de 2019. E vai ficar igual 51,8%, um crescimento de 1% em relação a agosto. Ou seja, em sintonia com a expectativa da melhora da situação do emprego, vem também uma melhora que as pessoas esperam na sua renda pessoal. Então há um clima que começa o ano de 2020 marcado por algum grau de otimismo das pessoas, como essa pesquisa aponta. Já em relação à saúde, a situação é distinta. Vai melhorar
é 30%, menos 0,8% em relação a agosto. Ou seja, mais gente achava que ia melhorar em agosto do que agora. E mais gente ainda acha que vai ficar igual. 4% a mais, ou 42,6% dos pesquisados. E 24,8%, uma queda de 3,1%, consideram que vai piorar. Também um cenário de otimismo, mas não tão grande quanto relativamente à situação econômica. Em relação à educação, há uma expectativa mais otimista. 36% acha que ela vai melhorar. Um crescimento de 5,2%. Enquanto 40,5% acham que ela vai ficar igual, um crescimento de 3,8%. Já houve uma queda de 7,9% de quem acha que a situação da educação vai piorar nos próximos meses. Corresponde a 21,4% das pessoas pesquisadas. Ou seja, a área de saúde e a área de educação são duas áreas sensíveis em que não há um grande otimismo, ainda que haja um pequeno otimismo, com mais força para a área da educação do que para a área da saúde. Sem dúvida, a saúde pública está sendo o grande gargalo das administrações públicas no Brasil. E que é uma das principais dores sentidas pela população. E, por fim, em segurança pública. Qual é a expectativa para os próximos 6 meses? Vai melhorar 37,9%. Vai ficar igual 38%. Esse vai melhorar praticamente igual a de 2019, em agosto. Uma diferença de 0,1%, crescimento de 0,1%. Já a situação de que vai ficar igual, cresceu 5,1%. E vai piorar, ficou em 22%, uma queda de 4,8%. Ou seja, no caso da segurança pública, é um sinal amarelo. As pessoas não estão identificando que vai melhorar. Mesmo com esse percentual de 38%, há 38% que dizem que vai ficar igual. Então há muita desconfiança nesse segmento, nessa área de atuação. Então também é um sinal amarelo importante. Agora vamos ao bloco das conjunturais, que é o último bloco, mas que é o que tem mais perguntas. Passado o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, quais as duas áreas com melhor desempenho até agora? Ou seja, as pessoas respondiam duas áreas diante de uma cartela com as opções. E aí, quais foram aquelas que se destacaram? Combate à corrupção, com 30,1%, economia, com 22,1%, segurança, com 22%. Todas as demais ficaram abaixo de 10%, sendo que reformas, 9,2%, infraestrutura de transporte, 7,4%, e a de menor pontuação, as três de menor pontuação. Direitos humanos, 3,9%, consideram que foi a de melhor desempenho. Relação do governo com o Congresso, 3,2%. E meio ambiente, 2,6%. Agora observe o seguinte, a quarta colocada entre as áreas de melhor desempenho do governo foi a resposta nenhuma, com 20,1%. Ou seja, é bastante coerente com o percentual de aprovação. A aprovação não é uma aprovação gigantesca, é uma aprovação que cresce, é uma curva de crescimento, uma inflexão em relação às pesquisas anteriores, mas ainda não significa a maioria da população satisfeita com esse governo federal. E agora a pergunta oposta, quais as duas áreas de pior desempenho? E aí, disparado, saúde, 36,1%. Educação, 22,9%. Meio ambiente, 18,5%. Economia, 16,2%. Segurança, 14,5%. As demais ficaram abaixo de 10%. Observe o seguinte, uma aparente contradição. Economia, que quando se fala da expectativa de emprego e de renda, em que há uma expectativa positiva, otimista, a partir das respostas dadas às perguntas naquele bloco,
Quando vem para a avaliação do desempenho do governo, a economia é uma das responsáveis por ser uma das duas piores áreas, com 16,2%. E lembre que ela também aparece com 22,1% como uma das melhores áreas, ou seja, a economia está dividindo o país, a avaliação sobre o desempenho econômico. Mas o cenário de otimismo que as perguntas sobre renda e sobre emprego revelaram permite afirmar que na próxima pesquisa, em continuando esse processo, em continuando esse cenário econômico, a tendência é que a economia tenda a crescer em avaliação positiva de desempenho e cair em avaliação negativa. A aguardar. Já em relação à percepção da população sobre a atuação, alguma ação direta do governo de Jair Bolsonaro na sua cidade ou na sua região. A pergunta objetivamente foi feita assim: o senhor, a senhora, já percebeu alguma ação direta do governo de Jair Bolsonaro na cidade ou na região em que mora, seja em investimentos em rodovias, educação, saúde, segurança, infraestrutura, melhora na economia local, dentre outras ações? Sim, ou seja, perceberam alguma ação direta do governo? Apenas 18,1%. E 78,2% não perceberam. E vamos lembrar que recentemente o filho do presidente que tem mais presença nas redes sociais, o Carlos Bolsonaro, reclamou durante um evento com a presença do presidente, que era inaugurando uma obra, não tivesse uma citação explícita ao nome do presidente. Por que eu estou falando isso? Porque, na minha opinião, nós veremos com esses dados aqui, essa percepção dessa pesquisa, mas que deve ser também percebida pelas pesquisas feitas e encomendadas pelo governo, nós veremos, provavelmente ao longo desse ano, uma ofensiva publicitária para a divulgação das ações do governo federal nos municípios e nas regiões, mas principalmente nos municípios onde haverá eleições. Em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, o senhor e a senhora considera que já se percebem melhorias em relação a governos anteriores? 40%, 40,1% percebe melhorias em relação a governos anteriores. 33,5% diz que nada mudou, muito semelhante. E 24,7% que houve uma piora em relação aos governos anteriores. Ou seja, 40,1% melhoras, 24,7% pioras, confirma a curva de crescimento de avaliação positiva que foi feita do governo no primeiro bloco. Aí vamos às questões temáticas conjunturais. Em relação à segurança pública, 38,9% considera que está melhor que nos governos anteriores. E 18,5% que está pior que nos governos anteriores. Mais uma confirmação de crescimento da aprovação. Ainda que 41,5% achem que continua muito semelhante aos dos governos anteriores na área da segurança pública. Olha a economia aí de novo, dividindo, bola dividida. Está melhor que em governos anteriores, 34,1%. Está pior que em governos anteriores, 25,8%. Essa é mais uma contradição. Há um otimismo que foi demonstrado pelas perguntas em relação à expectativa de emprego e de renda, mas a melhora da economia divide a população, divide a opinião pública. E 37,8% continua de forma semelhante aos governos anteriores. A gente pode dizer que é praticamente um terço, tá certo? Algo muito semelhante a esses indicadores. Em relação ao tema combate à corrupção, aí há um destaque. 46% considera que está melhor que em governos anteriores e 18% que está pior. Ou seja, mais do que o dobro na relação entre quem considera que está melhor do que os governos anteriores em relação a quem considera que está pior do que os governos anteriores. E 33,6% diz que está muito semelhante. Mais um indicador que confirma naquela
na outra pergunta que falava as áreas de maior destaque, de melhor desempenho, o combate à corrupção aparecia nos primeiros lugares. Em relação à saúde, olha aqui de novo, está melhor que os governos anteriores? 18%. 18,1%. Está pior do que os governos anteriores? 27%. E está semelhante, 53,8%. Ou seja, é um enorme calcanhar de Aquiles. É uma enorme dor da população. E o governo não está conseguindo enfrentar isso com nenhuma ação que seja perceptível de melhoria por parte da população. No relacionamento com o Congresso, que é outra pergunta conjuntural, também é outra coisa interessante. 16,8% considera que está melhor do que dos governos anteriores, enquanto 31,8% considera que está pior. Ou seja, há uma percepção na sociedade de que o governo, o Poder Executivo e o Poder Legislativo passaram 2019 com muitos conflitos, com pouco entendimento. E 40% eu acho que continua semelhante aos governos anteriores. Então, aqui é uma discussão interessante, uma análise que tem que ser feita. Sem dúvida, o governo do presidente Jair Bolsonaro aposta numa relação distinta dos governos anteriores com o Congresso Nacional. Relação essa que, em muitos momentos, significa a ausência de uma ação mais articuladora no Congresso. O que faz com que, de outro lado, o Congresso ganhe protagonismo e passe a atuar legislando e articulando com maior independência. Em relação ao tema benefícios para os mais pobres, aqui o quadro também é de percepção muito negativa. Está melhor que os governos anteriores, 18,7%. E pior do que os governos anteriores, 38,5%. Ou seja, mais do que o dobro, considera que está pior em relação a quem considera que está melhor. Outro calo para esse governo. Outro calcanhar de Aquiles. E 41,1% considera que continua semelhante aos governos anteriores. Ou seja, a percepção de que esse governo não defende os pobres, não traz benefícios para os pobres, continua prevalecendo no imaginário da população. Já em relação ao tema infraestrutura, o que nós vemos é uma situação um pouco mais equilibrada. 28,9% considera que está melhor do que nos governos anteriores, contra 18,2% que considera que está pior. E 48,1% continua semelhante aos governos anteriores. Ou seja, em relação ao conjunto de questões até agora apontadas, conjunturais, observe-se que há uma... Não dá para dizer que o governo decolou na aprovação, mas caminha numa curva de crescimento depois de um primeiro ano com muitas dificuldades, muitas contradições, muitos desencontros, mas caminha para melhorar. Mas ainda não dá para afirmar que é um caminho pavimentado e seguro. Então, aí as próximas perguntas ainda em relação aos próximos 3 anos do governo, qual é a expectativa da população? Há uma avaliação positiva de 48,8% e a negativa de 22,5%. Lembrando que positivo é ótimo e bom, negativo é ruim e péssimo. Observe que é mais do que o dobro de uma sobre a outra. Ou seja, conjunturalmente, os dados indicam desconfiança, observação, algum pequeno grau de otimismo, mas ainda há um otimismo muito grande para os próximos 3 anos. A expectativa de que vai dar certo. É um pouco o que passa essa pesquisa com esta pergunta. E aí a pergunta é, o Brasil de hoje, 1 ano depois que Jair Bolsonaro virou presidente, está melhor, igual ou pior? 36,2% considera que está melhor. 37,4% que está igual. E 25% que está pior. Mais um quadro dividido, ainda que majoritariamente favorável ao governo. Para quem acha que está melhor, ou seja, aqueles 36,2%, foi perguntado por que acha que está melhor. E a resposta, olha que coisa interessante, é que a economia melhorou para 48,7%,
desses 36,2%. Que está tendo menos corrupção, 36,8%. Que a segurança pública melhorou, 30,5%. Está havendo uma melhor utilização do dinheiro público, 21,4%. E olha que dado interessante aqui, para a gente prestar atenção. Valorização da família, 19,6%. Boa equipe de ministros, 15,7%. Infraestrutura melhorou, 14,3%. Educação e saúde, melhor, 8% cada um, destoando dos demais indicadores. Ou seja, dos 36,2% que acham que o país está melhor, o que justifica essa avaliação de melhora passa pela economia, combate à corrupção, segurança pública, uso do dinheiro público, valorização da família, equipe de ministros. Não passa pela educação, pela saúde de forma significativa. E para os 25% que consideraram que está pior do que antes, quais foram as razões? A economia piorou, 54,3%, a saúde piorou, 42,7%, a educação está pior, 30,5%, a segurança pública piorou, 27,7%, tem mais corrupção, 16%, pior utilização do dinheiro público, 15%, equipe ruim de ministro, 14,6%, restrição de liberdade de censura, 11,8%, e infraestrutura piorou. Ou seja, é um quadro praticamente simétrico em relação a quem acha que melhorou. Se você pega as razões de quem acha que melhorou e as razões de quem acha que piorou, são simétricos. A economia é o principal fator para quem acha que melhorou. E é um dos fatores piores de percepção, de razão para ter piorado. A corrupção, a mesma coisa. A segurança pública, a mesma coisa. Ou seja, é um país ainda muito dividido, mas faço questão de ressaltar que essa pesquisa, comparada com a realizada em agosto do ano passado, indica uma inflexão que pode se tornar uma tendência de avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro durante o ano de 2020. Em relação às decisões do presidente, olha que coisa interessante. A maioria acha que as decisões são boas, 25,6%, melhor dizendo, 25,6%, corrigindo, né? 25,6% acredita que a maioria de suas decisões são boas. E 28,3%, ou seja, um pouco mais, acham que a maioria de suas decisões são ruins. E 43,5% acha que é equilibrado. Decisões boas e decisões ruins são tomadas em igual proporção. Aí, quais as 3 áreas prioritárias para o governo Jair Bolsonaro concentrar suas ações? Dou um doce para quem disser qual foi a primeira que aparece, as 2 primeiras. É só olhar as perguntas anteriores que a gente já tem essa resposta. Saúde, com 71,6%. Lembre que indicariam 3 áreas, né? As pessoas indicavam 3 áreas. Saúde, 71,6%. Educação, 66,5%. Segurança, 43,6%. Emprego, 34,3%. E olha ela aí de novo. Economia, 23,8%. Combate à pobreza, 14,6%. Combate à corrupção, 14,1%. Observe que o combate à corrupção, principalmente com o advento da Operação Lava Jato a partir de 2014, que tomou conta da pauta política dos últimos anos, começa a perder força no imaginário popular, não deixando de ser importante, mas perdendo já em prioridade para outras áreas que concentram as principais dores da população, notadamente saúde, educação, segurança e emprego. Esses são os 4 temas que certamente vão mobilizar o debate eleitoral desse ano nas cidades, qualquer que seja o porte delas. Porque afinal a crise está aí, estamos colocando o nariz para fora da água, pedindo para não fazer marola, mas ainda estamos vivendo um período de crise com alto índice de desemprego. Sobre o desempenho da economia brasileira em 2019, qual é a avaliação? 4,2 consideraram ótimo, ou seja, está na cara, né? Só bom, 20,2. Então, ótimo e bom, 24,4%. Ruim e péssimo, 29%. Então,
ruim e péssimo é maior o percentual do que ótimo e bom. E 44% consideram regular, o desempenho foi regular. De novo, a economia dividindo a percepção da população. Já em relação a 2020, qual a expectativa para 2020? 58,6% acho que vai ser melhor do que 2019. E 10,4% acho que vai ser pior aqui. E 26,9% que vai ser igual. Ou seja, aqui, coerente com a resposta sobre a expectativa de que vai melhorar o emprego, de que vai melhorar a renda, isso só é possível se a pessoa acha que a economia vai melhorar. Então, é um grau de otimismo exagerado, mas que, de novo, economia é muito de percepção, de sentimento, de sensação. Então, essa sensação pode ajudar, pode contribuir com a melhora do ambiente econômico no Brasil. Em relação ao pagamento do 13º do Bolsa Família, 76,2% dos pesquisados aprovam e 21,2% não aprovam. Aqui, de novo, o Bolsa Família tornou-se uma política de Estado. As pessoas, a população percebeu ao longo dos anos que faz parte de uma ação de Estado para além de qualquer governo, que precisa ser mantida. Claro, sempre é possível aperfeiçoar, melhorar, e sempre com a perspectiva de um dia não precisar mais. Mas no curto e médio prazo estamos longe desse dia. Bom, aí vem a pergunta sobre eleições. Ainda faltam 3 anos para as eleições presidenciais. Mas caso as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? E aí, atenção, resposta espontânea. Não foi apresentada a cartela de nomes. Bolsonaro, 29,1%. Lula, 17%. São os dois bem na frente dos demais. Ciro Gomes, 3,5%. Sérgio Moro, 2,4%. Fernando Haddad, 2,3%. Amoedo, 1,1%. E todos os demais, Luciano Huck, Marina Silva, Dilma Rousseff, João Dória, a partir de 0,5%. E não sabe ainda e não respondeu, entre não sabe e não respondeu, o maior percentual de todos, 30,2%. Ou seja, muita água nesses 3 anos ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Mas, de novo, hoje o presidente Jair Bolsonaro é favorito à reeleição. No caso das eleições para prefeito, a pergunta que foi feita é: quando o senhor ou a senhora definirá em quem irá votar? E olha que coisa interessante. 18,6% já sabem quem vai votar para prefeito. 18,6%. É um percentual alto, viu, gente? É um percentual alto. Nessa altura, estamos a 10 meses, menos de 10 meses das eleições, é um percentual alto. 46,6% vai escolher apenas depois da oficialização das candidaturas e início da propaganda eleitoral. Ou seja, lá em agosto, daqui a 7 meses. 24,3% vai manter uma tradição que nós temos no Brasil, vai escolher apenas nas últimas semanas, bem próximo da eleição. E 10,5% não sabe nem respondeu. Em relação ao Congresso Nacional, ótimo e boa, 9,9%. Ruim e péssima, 41,2%. É uma goleada. A imagem do Congresso Nacional é desastrosa perante a população. E 36,9% consideram que vai ser regular. E observe que quando se fala de Congresso Nacional, está se falando de poder legislativo, e isso com certeza é muito semelhante à avaliação em cada município sobre a sua Câmara de Vereadores. Então, quem vai se candidatar a vereador ou vereadora nessas eleições tem que ter na cabeça essa situação. A pessoa estará concorrendo para uma instituição absolutamente sem prestígio junto à população. Em relação ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, qual é a avaliação? Ótima e boa, 11,3%. Ruim e péssima, 33,6%. E 28,2% regular. Não poderia ser diferente. Se o Congresso tem uma imagem tão ruim, o seu presidente está na mesma onda. Não tem muito jeito de ser diferente. Estranho se fosse
fossem percentuais distintos. A pergunta seguinte: como o senhor avalia o nível de influência do presidente Jair Bolsonaro para a aprovação de reformas no Congresso Nacional? Aí, 17,4% acham que ele tem influência alta. 38,2% influência média. 21,6% acham que ele teve uma baixa influência. E 10,7% que ele não teve influência nenhuma. Então, também coerente com as avaliações das perguntas anteriores da relação do governo com o Congresso Nacional. Em sua opinião, quais as duas principais causas da violência e da falta de segurança no Brasil atualmente? Aí tem uma pergunta, a primeira que aparece é tráfico e uso de drogas, 41,3%. Falhas na justiça, 34,5%. Olha a justiça aí aparecendo negativamente, o Poder Judiciário. Pouco investimento em educação, 29,6%. É interessante essa percepção. Corrupção, 27,9%. Associar corrupção à violência é uma novidade no imaginário popular. Maioridade penal só aos 18 anos, 21,3%. Não é à toa que existe uma bancada muito poderosa na Câmara tentando reduzir a maioridade penal. Há uma parcela significativa da população que apoia essa redução. Crise econômica, 17,3% é responsável pela violência. Baixa valorização da polícia, 14,9%. E 3,1% poucos presídios ou reformatórios. Ou seja, tráfico de drogas, falhas na justiça, baixo investimento em educação, corrupção e maioridade penal só aos 18 anos são os 5 primeiros, se destacando dos demais que aparecem. A próxima pergunta: quais as duas medidas que acha que o governo deveria tomar para diminuir a violência e a insegurança? Investir em educação e combater o tráfico de drogas, com o mesmo percentual, 37,9%. Melhorar o sistema judiciário, 23%. Aumentar o salário dos policiais, 20,3%. Aumentar o número de policiais, 20,3%. Diminuir a maioridade penal, 19%. Aumentar a pena dos que forem condenados, 17,9%. E aí vem com percentuais menores o uso das Forças Armadas, 6,3%. Descriminalizar o uso de drogas leves, 3,6%, maior utilização de armas pela população, 2,6%. Ou seja, quem acha que liberar a arma, esse decreto das armas tivesse associado na cabeça da população como algo importante para reduzir violência, essa pesquisa mostra que não se trata disso. Aí perguntado se as pessoas têm filho em idade escolar. 30,3% sim, 69,7% não. Então, para esses 30,3% foram feitas algumas perguntas. Em que tipo de escola gostaria de matricular seu filho? Na escola pública, 51,1%, na particular, 47,9%. E um em escola particular e outro em escola pública, 0,5%. Ou seja, há uma divisão clara, 51 a 48, entre escola pública e particular. Onde ele vai matricular? Então, a primeira pergunta é onde gostaria. Agora, onde vai matricular? Aí o percentual da escola pública dá um salto. 77,8% e a particular 20,7%. E para esses mesmos que têm filho em idade escolar, os 30,3%, quais os dois principais fatores que definem a escolha da escola para matricular os filhos? Qualidade do ensino disparado, 55%. Proximidade, 35%. Valor da mensalidade, 20,6%. Linha pedagógica, 16,5%. Tradição da escola, 12,9%. Oferta de vagas, 10,4%. Horário da escola, 6,3%. Outro, 2,6%. Ou seja, há uma busca pela qualidade do ensino. Os pais, as mães querem encontrar a qualidade do ensino na escola pública, onde eles vão matricular. Mas a gente sabe que os dados da própria pesquisa mostram que a educação continua com péssimo desempenho no Brasil e, infelizmente, sem uma indicação de melhora no curto prazo. E a pergunta que veio depois é se tiver alguma dificuldade para matricular os filhos, né? Que nós já
já tem período de matrícula aberta em praticamente todos os estados. Não teve dificuldade para matricular, 78,8%. Teve dificuldade, mas conseguiu fazer a matrícula, 15,9%, e apenas 4% não conseguiram fazer a matrícula. Isso é uma coisa interessante. O país melhorou nesse sistema, informatizou, ofereceu mais vagas, organizou mais o processo, enfim, quase 80% das pessoas não tiveram dificuldade para matricular. Em relação aos novos colégios militares, 76% são a favor, 9,9% indiferentes e 11,4% são contra. Aí a pergunta em relação à questão econômica, às suas dívidas. Possui alguma conta ou prestação em atraso? Sim, 30,9%. Não, 68,7%. Olha que coisa interessante. A minoria hoje, há muito tempo que nós não vemos esse tipo de resposta nas pesquisas. A minoria dizendo que ainda tem dívida, seja uma prestação em atraso ou uma dívida mesmo. E 68,7% dizendo que não tem. Desses 30,9% que tem, quais são os principais tipos de conta, né? Campeão, cartão de crédito, 45,7%. Luz, 23,6%. Crediário em loja, 20%. Água, 17,6%. Empréstimo pessoal, 12,4%. Telefone, 8,6%. E aí os outros, veículo, aluguel, plano de saúde, casa própria, mensalidade, são percentuais bem pequenos, não chegam a 5%. Para esses mesmos 30,9% que tem dívida, qual o valor total da dívida? 23,1% devem até R$500. 22,6% de 501 a R$1.000, ou seja, 45% devem até R$1.000. 17% entre R$1.000 e R$2.000. 16,6% entre R$2.000 e R$5.000 e 16,5% acima de R$5.000. Um número bastante equilibrado, mas 45% devem até R$1.000. Foi perguntado se a pessoa fez o saque do FGTS ano passado. 22% sim e 77,6% não. 22,4% sim, 77,6% não. Olha que interessante. Atribuiu-se um certo aquecimento da economia no final do ano ao saque do Fundo de Garantia, mas a pesquisa mostra que a grande maioria não sacou. Para os 22% que sacaram, qual foi a utilização? 55,8% pagar dívidas e 23,7% para fazer compras e apenas 11,8% para poupar. E outras finalidades, 17,4%. Ou seja, nós não somos um país de tradição de poupança. Ganhou, gastou. Ganhou, gastou. E às vezes não ganhou e já está gastando, gerando dívida. Em qual dessas instituições ou corporações a pessoa mais confia? Foi a pergunta. E aí, primeiro lugar, bombeiros, 29,1%. Igreja, 25,8%. Forças Armadas, 11,7%. Polícia, 7,1%. Justiça, 5%. Governo Federal, 2,7%. Imprensa, 2,3%. Congresso Nacional, 0,3%. Partidos políticos, 0,2%. E nenhuma delas, 14%. É a terceira colocada, depois de bombeiros e igreja, na frente das Forças Armadas e da Polícia e da Justiça. Onde a pessoa prefere buscar informações em veículos de comunicação tradicionais ou nas redes sociais? 43% nos veículos de comunicação tradicionais, 34,4% nas redes sociais, 18,4% nos dois. Ou seja, é natural, a gente percebe o crescimento cada vez mais evidente das redes sociais como fonte de informação e como espaço para geração de conteúdo. Em relação à confiança na imprensa, 7,6% confia sempre, 38,9% na maior parte das vezes, 40,7% poucas vezes, 11,7% não confia nunca. Ou seja, ainda é alto o grau de confiança na imprensa, mas já tem uma certa desconfiança, porque 40,7% confia poucas vezes e 11,7% não confia nunca. Em relação ao veículo de comunicação que mais confia, aí a campeã é a TV Globo, 32,2%. Em segundo lugar,
aparece com 14,7% nenhum veículo de comunicação. Em terceiro lugar, a Record com 14,5%, no empate técnico com nenhuma. Em quarto, o SBT com 6,7%. Em quinto, o G1 com 5%. A TV Bandeirantes em sexto com 2,9%. O site UOL com 2,7%. Rádios locais 2,1%. Internet Google 2,1%. E aí vai decrescendo a valores bastante pouco significativos. E por fim, o que as pessoas acham em relação ao nível de influência para a formação da opinião pública que a imprensa ainda tem? 72% consideram que é muito influente. 21,1% pouco influente. E 4,3% que não é influente. Ou seja, ainda é influente segundo mesmo as pessoas não confiando menos, indicando que não confia em nenhum dos canais, dos veículos de comunicação, elas reconhecem o papel de influência na opinião pública gerado pelos veículos de comunicação e pela imprensa. Qual o impacto disso, por exemplo, para as eleições desse ano? Quem pretende se candidatar precisa trabalhar com atos, ações, propostas que gerem interesse da mídia para matéria gratuita. Não estou falando de publicidade, de propaganda paga, nada disso, nem do horário eleitoral gratuito. Eu estou me referindo a ações que gerem cobertura. E aí, como é que você faz isso? Atuando com as dores do eleitorado, que essa pesquisa mostrou várias, com destaque para saúde, educação e segurança e emprego, mas também com avaliação em relação aos prefeitos e prefeitas em mandato atual, que podem candidatar à reeleição ou não, e em relação também à Câmara de Vereadores. Isso também vale para os vereadores. Não se iluda, a imprensa não cobre gratuitamente uma ação de campanha, mas você pode fazer ações políticas que você consiga capitalizar depois, gerando essa entrada na mídia. Bom, é isso. No final aqui do vídeo vai estar aqui o endereço com um link para vocês acessarem a pesquisa. Convido vocês a curtirem esse vídeo, se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube, continuarem ouvindo os nossos podcasts diários, o No Detalhe. Amanhã teremos de manhã mais uma edição. E visitem o nosso site, o focanaestratégia.com. Nós estamos aqui procurando construir nessa plataforma multimídia um espaço de diálogo, de debate, de proposição e de análise. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e um grande abraço para todo mundo.